Bom, hoje a gente vai estar vendo as aulas 7 e 8, ângulo inscrito, ângulo central. Tá? Então a gente vai precisar lembrar do que a gente viu nas aulas anteriores. Observe a figura, suponha que as medidas dos ângulos P, S e Q. Então vamos ajudar vocês marcando aqui. P, S, Q, né? P, S, Q, esse ângulo aqui. Está marcado no desenho, né? QSR e SPQ assinalados na figura sejam. Aí tem as medidas, já está marcado no desenho, 45 graus, 18 graus e 38 graus, respectivamente. Determine a medida do ângulo PQS. PQS. Então, esse ângulo aqui. Tá? Então a gente precisa descobrir a medida deste ângulozinho aqui. O ângulo Q. PQS. E a gente precisa lembrar, das aulas anteriores, a gente viu sobre ângulo inscrito, né? Qualquer ângulo inscrito, se ele é formado aí no caso entre esses dois pontos são iguais, eu posso deslocar ele que ele acaba tendo a mesma medida. Então a gente tem aqui, por exemplo, esse ângulo PQS, ele tem a mesma medida do ângulo PRS. Esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, porque eles são inscritos em relação ao mesmo ângulo central. Que seria um ângulo central aqui, P, o centro, e o ângulo S. Então, os dois têm a mesma medida, o ângulo Q e o ângulo R. Então, vou limpando o desenho aqui para facilitar. Então, se eu descobrir a medida desse ângulo R, eu descubro a medida do ângulo Q. E para descobrir a medida do ângulo R é fácil. Eu tenho o triângulo aqui PRS, esse triângulo aqui. A soma dos três ângulos dá 180 graus. Né? Então, é só eu somar 38 mais 45 mais 18. Né? Que tem dois ângulos ali para formar o ângulo S. A gente faz essa soma, tá? E vê o que falta para 180 graus. A soma dos três é 180, menos esse valor que der aqui. Aí a gente descobre o valor do ângulo R. Como o ângulo Q é o mesmo, a gente descobre essa medida. Questão 2. Determine a medida do ângulo X em graus na figura a seguir. Então, de novo, aqui a gente vai usar a ideia de ângulo inscrito. Né? A gente tem a medida do ângulo A, 45 graus, a medida do ângulo D, 35. E aí, no caso, eu tenho aqui de novo, ó, o ângulo BAD. Ó, esse ângulo aqui que vai de B a D. Ele tem o mesmo valor aqui para o C e para o A. Eles são inscritos em relação ao mesmo ângulo central aqui, ó, o ângulo X. Então, se o A é 45, o ângulo C também é 45. 45 graus. Certo? E o ângulo B lá também, ele vai acabar sendo um ângulo de 35 graus também, porque aqui em relação ao ângulo A de C. Então, o ângulo B é 35. Bom, então a gente tem dois triângulos aí que são semelhantes, né? Esse ângulo, deixa eu mudar a cor aqui. Este ângulo tem a mesma medida desse aqui. Os dois ângulos são congruentes, são opostos pelo vértice. Né? Se eu descobrir a medida de um deles, né, a gente descobre o valor do x, porque é o que falta para 180 graus. É um ângulo raso. Então, eu tenho 45 mais 35, eu tenho um ângulo de 80 graus. Quer dizer, todo esse ângulo aqui é um ângulo raso. Né? É o que falta para 180, certo? Espera aí.
Vamos voltar ao raciocínio. Aí eu estou pulando as etapas. O ângulo C é 45, o ângulo B é 35. Então, se eu somar aqui 35 com 45, eu tenho 80. Então, esse ângulozinho que eu marquei em azul ali no desenho é 100. É isso? E o X é o que falta para 180. Então, 80 graus o ângulo X. Questão 3. Aí a gente precisa lembrar também da relação entre ângulo central e ângulo inscrito, que a gente já viu nas aulas anteriores. O ângulo A é ângulo inscrito, o ângulo B é ângulo central, né? Então quer dizer que o ângulo B ele é o dobro do ângulo A, tá certo? Ok? Ou o dobro do ângulo A é igual ao ângulo B, né? Eu posso inverter essa equação. É isso? O ângulo B é igual ao dobro do ângulo A. Então vamos ver o enunciado para a gente resolver. Na figura abaixo, os R e S T são pontos sobre a circunferência de centro O. Se x é um número real tal que A é igual a 5x e B é igual a 3x mais 42, são as medidas dos ângulos RTS e ROS. Respectivamente, pode-se dizer que... Então, a gente vai usar a equaçãozinha que eu coloquei. O ângulo A é a metade do ângulo B. Ou o ângulo B é o dobro do ângulo A. Vamos inverter a equação, que fica mais fácil para a gente resolver. O dobro do ângulo A é igual ao ângulo B. E a gente substitui. 2 vezes o valor do ângulo A, que é 5x. É igual ao ângulo B, que é 3x mais 42. Opa! 3x mais 42. E aí vai ficar uma equação. 2 vezes 5, 10. 10x menos 3x igual a 42. E aí vocês terminam. Tá? 10x menos 3x dá 7x. Divide por 42 por 7. A gente acha o valor do x. E aí depois que achar o valor do x, tem que voltar na equação. O valor do A é 5 vezes o valor do x. Então, se o x deu 6, então 5 vezes 6. Né? E o valor do B é 3 vezes o valor do x mais 42. Então, 3 vezes 6 mais 42. Questão 4. Na figura da circunferência de centro O, se o ângulo agudo A mede 27 graus e o arco AB 156 graus, está marcado aí na figura, então qual será a medida do ângulo indicado por x? O x aqui não é um ângulo central, né? Então, mais cuidado aí para não associar a medida do 156 com o x. Ele não é um ângulo central. Tá bom? Agora, o ângulo A é um ângulo inscrito, né? E que mais? Qual o ângulo inscrito que a gente tem correspondente ao ao arco de 156 graus? Deixa eu voltar, subir um pouquinho a figura. Então, eu tenho esse arco de 156 graus, ele corresponde a um ângulo inscrito, que é esse ângulozinho aqui. Então, se o ângulo central mede 156 graus, o ângulo inscrito é a metade. Então, 156 dividido por 2, só fazer a continha aí. 7 vezes 2, 14, 16 dividido por 2, 8. Então, esse ângulozinho azul mede 78 graus. Aí a gente vai formar um triângulo aqui, né? Esse tem um triângulo, 78 mais 27. Para eu descobrir este outro ângulozinho aqui, que é o suplementar do ângulo x, né? É o que falta para 180. Então, 78 mais 27, a gente vai ter o valor 105 graus. Então, esse ângulo verde, 105 graus, o ângulo x é o que falta para 180. 180 menos 105. É só fazer a continha. A questão 5. Na figura tem-se BAD 108. Vamos marcar lá na figura. B
BAD. BAD. Então, esse ângulo aqui, 108 graus. Vou deixar aqui riscado. O ângulo ADC. ADC, este ângulo aqui, 112. E está querendo saber a medida do ângulo EBC. Bom, para descobrir a medida desse ângulo ali, que é um ângulo externo ao trapézio, eu preciso descobrir a medida do ângulo B. Tá? Então, se eu tenho esse ângulo D, 112, o ângulo D de dado 112, ele vai de A até C. É o dobro, né? Então, é o dobro de 112. 112, o dobro de 112, 224. Para 360, a gente vai achar esse ângulo B, que é a volta completa. Então, fazendo a continha aí, prestou 1 aqui, ficou 5. 5 menos 2, 3, 136 graus. Então, quer dizer que o ângulo B, que é um ângulo inscrito, ele é a metade de 136. Então, 136 dividido por 2, a gente tem 68 graus, o ângulo B. Se o ângulo B é 68 graus, para descobrir esse ângulo externo que está pedindo, é só ver o que falta para 180. Então, faz 180 menos 68. Ok? Questão 6. Se a soma das medidas dos arcos APB e CQD é 160, então o ângulo A, no caso é o ângulo alfa, né, que está ali na letrinha C, ó, mede. Para resolver isso aí, a gente vai precisar de um teorema que tem, de uma pesquisada aqui, ó, para vocês verem também. Ângulo de vértice interno, como está falando da soma, ó, o ângulo interno, no caso, pode ser o ângulo central, a soma dos dois arcos dividido por 2. Ó. A gente vai usar essa regrinha aqui. Tá? Opa, vou voltar lá. Perdi o que eu estava fazendo. Vamos abrir de novo. Então a gente vai fazer esse ângulo interno, que não tem aqui no caso. Vamos adotar aqui o ângulo de AD e de CAB. Né? Vou fazer certinho aqui. Opa. Então tá vendo? Ó, eu tenho que esse arco CD e esse arco AB, eu tenho a medida aqui do ângulo X. Esse ângulo aqui é metade, né? Ou esse ângulo aqui é a metade da soma. Então a soma é 160. Vamos chamar esse ângulo aqui. Mas aí não vai resolver, né? Voltando aqui, eu falei do teorema, eu usei o teorema errado aqui. A gente precisa do teorema do ângulo externo, tá? Então vou mostrar para vocês aqui que a gente consegue achar ele na internet também, se vocês precisarem. Então esse teorema aqui, ó, a diferença entre os dois arcos, ó, vou mostrar para vocês. Esse arco AB menos esse arco DE dividido por 2, tá vendo? É igual à medida desse ângulo externo. Então é essa situação que a gente tem lá. O que eu tinha mostrado não vai dar certo. Então vamos voltar ao exercício. A diferença entre esses dois arcos, então, é o dobro da medida do outro arco. Então vamos lá.
Então a gente tem aqui a soma desses dois arcos é igual a 160 graus. Então, ó, de A até B e de C até D é 160, certo? O que a gente sabe aqui? Que esse arco de A até B é o dobro do ângulo alfa, que o ângulo alfa é um ângulo inscrito. Então, essa medida de A até B é um ângulo, é o dobro do alfa, tá? Então, a gente sabe que APB eu vou colocar outra letra aqui, porque senão eu vou colocar só AB para ficar mais fácil. Ó. De A até B mais de C até D é 160. E a gente sabe que esse arco de A até B é o dobro de alfa. É 2 alfa. Tá? Então a gente tem a medida de C até D. C até D. CD, né, é 160 menos o dobro do alfa. Certo? Pelo teorema ali do ângulo externo que a gente viu, a diferença entre esses dois arcos é igual ao dobro daquele ângulo externo. Então eu posso pegar 160 menos 2 alfa menos. Opa, perdão aqui, eu tenho que usar o maior. De A até B, que é 2 alfa menos 160 entre parênteses menos 2 alfa. É igual 40 vezes 2, 80. Tá? Bom, resolvendo a equação aqui, 2 alfa aqui vai fazer a regrinha de sinal, menos com menos vai ficar mais 2 alfa, então eu vou ter 4 alfa, que alfa mais horrível, igual a 80 mais 160, que vai mudar de lugar, vai mudar o sinal. 160 com 80, 240. Dividido por 4 agora, 240 dividido por 4, 24 dividido por 4 dá 6, 60 graus. Tá? Alternativa A. Essa era mais complicadinha, né? A questão 7 tem aí a situação, está perguntando a medida x do ângulo assinalado é. Tá? Para encerrar a questão 7, considere a figura abaixo, né? Já estava falando, a medida x do ângulo assinalado é. Então nós temos na figura que o ângulo C é 25 graus, corresponde aqui ao arco BDE, né? O ângulo D é inscrito também, corresponde ao arco BE, então também é 25 graus. Vou marcar 25 aqui, tá certo? Então a gente tem um triângulo aqui, ó, ABD, triângulo. A soma dos três ângulos dá 180 graus. Então vamos descobrir a medida do ângulo B ali, ó. 40 mais 25, 65. Para chegar no 180, menos 65, 115. Então quer dizer que o ângulo B é 115 graus. Então aqui é 115, o ângulo E também é 115, porque corresponde, né, à mesma situação. Né? Então 115, 115. Eu tenho aqui um quadrilátero, ó, AB, o ângulo O, o ângulo E, eu fecho o quadrilátero, ABOE. ABOE. É um quadrilátero. A soma dos quatro ângulos do quadrilátero é 360 graus. Então eu tenho dois ângulos de 115, um ângulo de 40 graus, soma e vê o que falta para chegar no 360. Aí a gente tem o valor do x. Tá? Então o valor da soma subtrai é o valor do ângulo x. Encerramos a sequência 3.